Meu irmão, a grande verdade é que para cumprir tudo isso que a palavra nos aponta, que a palavra nos prescreve, nós precisamos ser transformados. Nós precisamos dessa transformação. E a verdade é que por vezes tem crente moído, tem crente passando a prova, tem crente passando no deserto em várias áreas, vivendo longe do propósito de Deus, sem perceber que estão vivendo com água no tornozelo. Talvez a maior habilidade que o inferno tem dentro das nossas igrejas, quando ele se aproxima, é de alguma forma ele nos vedar os nossos olhos, ele deixar as escamas nos nossos olhos, para não percebermos que nós precisamos ir para águas profundas. Não existe um lugar mais perigoso para estar do que estar no raso. E às vezes nós não percebemos que estamos no raso. Às vezes nós deixamos de viver esse deleite, nós deixamos de viver essa transformação plena, porque nós estamos num lugar não sendo de alguma forma alcançado ou modificado por essa água que tem o poder transformador. E ali nós seremos presas fáceis. Ali, enquanto estivermos em águas rasas, não vamos experimentar os deleites, não vamos experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nossas vidas. E eu creio que muitas das vezes nós estamos assim. Como aquele texto narrado em Lucas 15 do filho pródigo. Filho esse, que era filho, momento nenhum ele foi deserdado, momento nenhum ele recebeu a negativa do pai, mas ele foi para longe do pai e deixou de viver e experimentar tudo aquilo que o Senhor tinha prometido ou de promessa para a sua vida. Mas ele caiu em si, e a palavra fala que ele retorna. Pai, pequei contra o Senhor, contra os céus, e agora eu quero retornar. E por muitas vezes eu sinto que o Senhor está tentando atrair a nossa atenção para esse tempo, que o Senhor está de alguma forma nos chamando para esse nível de envolvimento, para águas mais profundas, e nós precisamos aceitar essa condução do Senhor. Nós precisamos estar dispostos, disponíveis para inaugurar novas estações em nossa vida, para viver em águas outrora pisadas, águas agora mais, que não podiam caminhar, e sim águas para nadar. Eu tenho um colaborador que trabalha comigo há alguns anos, e ele passou um drama muito forte na sua família. A irmã dele, pegando a BR-101 com seu marido, levou consigo 4 filhos, e saiu de casa um dia 4 horas da manhã, e eles iam sentido a Campos, e mais ou menos 5h30 da manhã, depois de Silva Jardim, eles bateram, e naquele momento, o pai morreu imediatamente, e a mãe, enquanto o carro estava tentando pegar fogo ali, ou começando a pegar fogo, melhor dizendo, a mãe se debatendo, um dos filhos vai tentar tirar a mãe, tudo criança, garoto de 8 anos, e morre tentando tirar a mãe do carro. E sobra 3 meninos, um de 5, um de 6 e um de 7. E em dado momento, essa pessoa que trabalha comigo, ele pega um desses garotos para criar, ele pega um desses garotos para poder sustentar, porque perdeu o pai e a mãe, já era uma família humilde, uma família que tinha algumas dificuldades, algumas necessidades, e ele passa a ter algumas dificuldades de sustento, porque ele já tinha sua família, já tinha os seus filhos, e agora ele passa a ter que ainda alimentar mais 3 crianças. E aí, entre uniforme, entre colégio, entre comida, entre outras coisas mais, ele precisa trabalhar sábado, domingo, feriado, dobrar, fazer serão, não ainda comigo, um outro trabalho que ele tinha, e ele passa ali a ter uma vida dedicada agora à sua família, aos seus filhos, mas também aos seus sobrinhos. E agora o tempo passa, depois de 15 anos, esse sobrinho, já agora com 21, 22 anos, estudou, terminou o 2º grau, estava formado, arrumou um emprego e adquiriu uma sabedoria melhor do que o tio. E ele passou a destratar o tio algumas vezes na frente dos outros, envergonhá-lo, passou a reclamar de uma situação, de outra situação, e o tio dele veio
conversar comigo, com uma forma de ser ouvido, talvez orientado, e ele me chama no canto e começa a falar com a voz embargada, que o mais doía nele não era o fato de ter ficado sábado, domingo e feriado trabalhando, não era o fato dele ter muitas das vezes sacrificado os seus próprios filhos para poder dar para eles, que era o sobrinho, mas o que mais doía no seu coração era a ingratidão. O que mais doía era não reconhecimento. Ele, com toda a limitação, inclusive cultural, toda a limitação de formação acadêmica, ele conseguia expressar isso com a voz, e caiu uma lágrima nos olhos dele e falou: o que mais me dói é a ingratidão. O que mais me dói é ele não reconhecer tudo que eu fiz por ele, tudo que eu fiz para ele, todo esse tempo. Meu irmão, naquele momento, quando ele me contava isso, eu tive um sentimento de arrependimento como nunca antes. Eu tive um sentimento, e o Espírito Santo ministrava no meu coração, dizendo que muitas das vezes eu fazia da mesma forma. O Senhor mandou o seu filho para morrer na cruz, no meu lugar, no seu lugar, e muitas das vezes eu estava admitindo ter uma vida em águas rasas. Muitas das vezes eu estava envergonhando o nome do Senhor. Muitas das vezes eu estava deixando de aproveitar tudo que aquele pai tinha para viver uma vida medíocre, uma vida fora da presença, uma vida de pouca intimidade, uma vida de pouca devoção, de pouca piedade. E a partir daquele momento eu tomei uma decisão, e decidi naquele momento, isso fazem uns poucos anos, que tudo que eu tinha, e tudo que eu faria, seria dedicar o meu melhor para o Senhor Jesus. E a partir daquele momento, minha vida foi completamente transformada. Naquele momento, eu aceitei o convite de ter ido para águas mais profundas. Naquele momento, eu aceitei o convite para acessar esse lugar que outrora eu não tinha acessado. E a grande verdade, meu irmão, que a vida é feita de escolhas. E nós precisamos escolher em que nível que nós queremos estar nessas águas. Preste atenção de uma coisa: o rio de Deus, ele não vai invadir sua vida. Ele não vai extrapolar as margens e ele vai invadir. A decisão de entrar no rio, ela é sua. A decisão em ir para esse lugar de profundidade, ele tem que vir da sua vida, tem que vir da igreja. É uma decisão que eu tenho que tomar e que você tem que tomar. E perceba quando o profeta Ezequiel, aquele texto final que nós lemos, ele fala que nasceu árvores de um lado e de outro. Sabe o que significava essas árvores? Sombra, descanso, vida em paz. Veja que os pescadores que vieram de longe, eles estendiam as suas redes e pegavam grandes peixes de diversas variedades. Sabe o que quer dizer isso? Demonstração de provisão, demonstração de alimento, de fartura, de propriedade, de prosperidade. Agora vejam que as folhas não mais murchavam. E vejam que aquelas árvores ficavam produzindo os frutos todos os meses. Esses frutos serviam de alimento. E as folhas, que eram agora vivas, demonstrando a vivacidade daquelas árvores, elas serviam de remédio para curar todos que estavam ao entorno. Uma igreja que vive a palavra, vive a comunhão, vive uma vida de oração, experimenta de tudo isso que a palavra promete, e depois ela vai para curar, ela vai para agir, ela vai para carregar, como eu falei ainda há pouco, o cheiro da graça transformador do Senhor Jesus. E tudo que o Senhor tem dito é que nós precisamos mergulhar nessas águas, nós precisamos ressignificar o nome do Senhor em nossas vidas. Nós precisamos, como igreja que somos, cada vez mais nos expor a essa palavra, cada vez mais nos expor uma vida que possa, de alguma forma, dar condição ao Senhor de transformar nossas vidas. E aí eu falo no sentido amplo, porque nós falamos aqui de provisão, nós falamos de cura, nós falamos de cuidado, nós falamos de paz, nós falamos de alegria, e nós precisamos urgentemente melhorar o foco das nossas lentes
em relação às verdades do reino. Nós precisamos separar esse tempo. Nós precisamos separar com qualidade, tempo de busca, de oração, tempo de leitura, de jejum, para estar indo em águas mais profundas, águas essas que vão transformar a nossa vida e a vida de todos que estão ao entorno de nós. E nós precisamos decidir a construir esse tempo. Como eu falei, o rio de Deus não vai invadir as nossas vidas. O rio de Deus ele não vai transbordar a ponto de ele invadir de alguma forma, ele te sufocar. Mas ele está disponível para todo aquele que decidir ter um compromisso, ter uma busca e viver tudo aquilo que o Senhor tem prometido na palavra. A salvação vem pela graça do Senhor e a favor imerecido. E não tem nada que nós podemos fazer para merecer essa salvação. A salvação é graça e ela está disponível por uma decisão de nós nos tornarmos filhos do Senhor. Agora a intimidade, Salmo 25, primeiro diz o seguinte, que a intimidade do Senhor é apenas para aqueles que o temem, as quais ele dará a conhecer a verdadeira aliança. Nós precisamos entender que em águas profundas nós teremos nossas vidas transformadas. Nós teremos tempo para poder degustar tudo isso que o Senhor tem disponível para nossas vidas. Não acredite na mentira do inferno que nós já estamos, todos nós, em águas profundas. Oséias 6,3 diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Existe um nível ainda mais próximo e nós precisamos perseguir esse nível.